Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre os desafios de um ano novo. Rosiana Lumertz fala sobre depressão. Pamela Psychos aborda questões de pais e filhos nas férias. Olá, eu sou a Aline Kruse e você está assistindo o NAP TV. Iniciando a temporada 2019 aqui no NAP, eu quero dar as boas-vindas como diretora do NAP e dizer que tem sido um prazer poder trabalhar nesse projeto do NAP TV. Vindo das férias, a gente, com as festas de final de ano, também pode refletir a respeito do quanto a gente tem dado tempo para as coisas importantes da nossa vida, o lado profissional, familiar, o lado pessoal, né? E quando a gente consegue ter um equilíbrio disso, a gente está cuidando do emocional da gente e a gente está promovendo saúde. E com certeza o NAP tem como promover saúde emocional o seu principal pilar. A gente consegue isso através de vários eventos aqui no NAP, palestras, workshops, cinefórum. A gente tem a clínica escola, onde a gente consegue ter atendimentos de forma mais acessível também. O convênio NAP, que a gente tem expandido para empresas, estudantes de psicologia. E é uma forma da gente poder atingir toda a comunidade. Assim como a psicologia, a gente também tem as áreas afins, a neuropsicologia, a psicopedagogia, a quiropraxia, nutrição, psiquiatria. E com isso a gente consegue fazer um trabalho de forma integrada. Muitas vezes é importante que o marido consiga ser atendido no mesmo horário que a esposa, a mãe que o mesmo horário que o filho. E isso a gente tem essa disponibilidade de acordo com a flexibilidade de horário, atendendo nos 3 turnos, inclusive aos sábados de manhã. O NAP sempre quer buscar diferenciais e está sempre atento às novidades no mercado. E foi no ano passado que a gente trouxe a realidade virtual para o NAP, que visa ter uma possibilidade de uma alternativa para tratamentos de fobia, ansiedade. Então nos acompanhe no NAP TV e em 2019 a gente te espera aqui. Estamos acostumados a ver a depressão como as pessoas tristes, acamadas, deprimidas, enquanto que muitas vezes ela vem mascarada em sorrisos. Rosiana Lumertz nos fala sobre isso. Olá, o assunto de hoje é um assunto bem importante. Além da depressão clássica, né? Eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a depressão atrás de um sorriso, porque hoje a depressão, todo mundo, por ser o mal do século, a maioria das pessoas já conhecem os sintomas ligados à tristeza, falta de vontade de fazer as coisas, né? Uma depressão mais profunda pode deixar a pessoa acamada, baixa a imunidade dela, enfim, todas as coisas que muitos profissionais até já falaram aqui. Depressão é um tema que muitas pessoas falam, então, infelizmente, não é uma novidade, né? E cada vez mais as pessoas estão sofrendo dessa doença e nós precisamos, como sociedade, estar atentos aos sintomas e poder estar auxiliando a pessoa que daqui a pouco não se dá conta a procurar uma ajuda de um profissional para que possa tratar e se recuperar. Existe tratamento, né? Existe solução, existe possibilidade de uma vida, de você retomar suas atividades, ter uma vida plena. Porém, então, como eu disse no início, eu gostaria de falar um pouco agora sobre aquela depressão escondida atrás de um sorriso, principalmente nas redes sociais. Hoje,
A maioria das pessoas nos seus Instagrams, Facebooks e todas as plataformas sociais, né, de redes sociais, elas vivem algo que nem sempre é a verdade absoluta da vida dela. E isso tem 2 pontos que eu gostaria de falar. O ponto que quem está vendo, o telespectador daquela vida ali, muitas vezes se deprime porque acha que a vida dele só é que não dá certo e da outra é maravilhosa, e muitas vezes da outra não é maravilhosa, né? Não é aquilo tudo ali que se mostra. E a própria pessoa que posta, né, coisas de felicidade plena, coisas somente coisas boas, né? E talvez a rede social é para isso mesmo. Não estou criticando, mas o que me chama a atenção é a quantidade de pessoas que chegam no consultório com um quadro depressivo e que muitas vezes os amigos, os familiares demoraram muito tempo para se dar conta da depressão, porque a princípio essa pessoa ela era muito feliz, ela era muito tranquila, ela estava sempre se acompanhar as redes sociais dela, você nunca iria imaginar o tamanho de sofrimento que essa pessoa estava passando ou está passando, né? E às vezes a família ou até a pessoa vai procurar ajuda quando já está num limite já bem grave, que é quando começa a se automutilar. Então, quando a família se dá conta, é um momento um momento onde choca muito, porque como a pessoa ela não demonstrava sintomas, aqueles sintomas clássicos da depressão, se pergunta, mas o que é que está acontecendo, né? Por quê? Por que se ela tem... Aí as pessoas elas confundem um pouco. Elas dizem, tá, mas se você tem um bom emprego, não tem problemas familiares, enfim, começam a achar coisas para negar aquela situação, né? Porém, a depressão ela vai muito além daquilo que você tem, daquilo que você conquistou, daquilo que você possui, né? Então, nesse mês, que é o mês do Janeiro Branco, né, que é um mês onde a gente fala bastante sobre problemas psicológicos que acarretam muitas vezes o suicídio, eu venho trazer para vocês essa reflexão e esse olhar mais profundo para quem está ao seu lado, o seu colega de trabalho, porque em algum momento ele vai dar algum sinal, né? Até porque às vezes felicidade em excesso, tudo que é em excesso, ela não é saudável. Isso não é saudável. Uma felicidade em excesso, tristeza em excesso, tudo que foge de dentro de um padrão assim normal, acaba que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Começa a abusar muitas vezes de álcool. Então são pontos que as pessoas precisam estar atentas. Então o cuidado que se deve ter, né, é porque normalmente esse tipo de depressão a pessoa ela acaba escondendo muito a sua dor, as suas fragilidades e até afastando muitas vezes as pessoas. Perguntam, você tá bem? Tô bem. E acaba não trazendo à tona aqueles sentimentos que está incomodando, que está entristecendo, né? Então, a gente precisa mais do que nunca, mediante a todos os cenários e estresse e correria de trabalho, de muitas demandas sociais que a gente acaba se inserindo, mas a gente não pode perder a sensibilidade de olhar o outro e ter um tempo de escuta
muitas vezes as pessoas só ouvem, elas não escutam, né? Tem diferença eu ouvir e escutar. Então, eu trago essa reflexão para que possamos cada vez mais termos mais empatia, para que cada vez possamos olhar o outro verdadeiramente. E quando eu perguntar para alguém, como é que tá? Você tá bem? Que isso seja verdadeiro e que isso te abra um canal para que ele se sinta à vontade para falar com você. Porque muitas vezes a gente pergunta, e aí, na correria, e aí, você tá bem? Isso, aquilo, mas até que a pessoa nem comece a falar, né? É mais uma formalidade. Então, depressão tem tratamento, depressão tem várias fases e vários tipos de se apresentar, e é importante nós, como indivíduo, se darmos conta do que está acontecendo na nossa vida, como também quem está ao redor poder também se dar conta do que está acontecendo com a pessoa que está muitas vezes dormindo no teu lado, dormindo no mesmo teto, e a gente não se dá conta, né? A correria do dia a dia, enfim, a gente não olha o outro como ele deve ser olhado. Então, hoje eu trago isso para vocês e quero desejar mais uma vez um 2019 maravilhoso para vocês e que possamos ser mais empáticos e cuidadosos verdadeiramente com o outro. O ser humano ele está precisando muito disso. As coisas elas estão muito superficiais, muito fakes, né? E a gente precisa de verdade. Agora você confere uma psicodica seguida do nosso intervalinho. Eu sou a Vitória, sou estagiária aqui do NAP e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o filme Nise, O Coração da Loucura. O filme ele é uma edição brasileira, né? Ele foi lançado aqui no Brasil em 2016 com a atriz protagonista Glória Pires. Então, o filme ele é baseado na história da Nise da Silveira, que ela revolucionou a história da psiquiatria no Brasil. O tratamento tradicional, que era realizado com quem tinha sintomas psiquiátricos, esquizofrenia, por exemplo, sintomas psicóticos, era a lobotomia. E ela foi contra isso. Ela queria um tratamento mais humanizado. Então, ela implementou a arte-terapia e o tratamento também com animais para aquelas pessoas. Então, de uma forma sensível, humanizada, ela foi mostrando que através da arte era possível as pessoas se experimentarem, se expressarem e serem elas mesmas de uma outra forma. Que, na verdade, o que era considerado loucura naquela época e o que é considerado loucura atualmente. A gente pode pensar também um pouco nisso. Então eu recomendo esse filme porque, pra mim, ele me tocou muito, assim, que faz a gente pensar como a gente olha para outra pessoa, como a gente trata uma outra pessoa, que a Nise, ela marca pelo jeito revolucionário dela ser humana e ser sensível com as pessoas. E cada vez que a gente pensa um pouco mais nisso, a gente pensa também na nossa sensibilidade com os outros. É essa a minha dica de hoje, então. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio,
E motivada pela excelência, engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Na nossa próxima matéria, a neuropsicopedagoga Pamela Psichos falará sobre a mediação do adulto e as crianças durante as férias. Confere aí. Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da mediação adulta na questão de habilidade social da criança, na expressão dessa habilidade social, o que pode qualificar muito o desenvolvimento dela. Esse assunto acaba sendo muito pertinente porque agora que nós estamos em período de férias, nós pais passamos muito mais tempo com os nossos pequenos e a gente acaba percebendo neles alguns traços de comportamento, de conduta, que muitas vezes a gente fica muito preso a um discurso de que eu quero estimular a autonomia, eu quero que meu filho, minha filha aprenda a lidar sozinho com as situações. Só que uma das coisas que a gente precisa realmente pensar junto é que o cérebro da criança, nós somos seres sociais. E a gente precisa pensar que esse cérebro da criança que está em desenvolvimento, ele está, na verdade, colhendo muitas referências para um repertório de seu comportamento também. Então, a habilidade social, ela deve ser ensinada sim, ela precisa ser treinada sim, porque é para o teu filho, para a criança que convive contigo, ter um repertório de comportamentos que realmente vão auxiliar ela a lidar com esse contexto social. Então, muitas vezes, a criança ela convive no seu dia a dia dentro de casa com apenas adultos e ela não vai saber como se relacionar, como chamar, como participar de uma brincadeira quando ela está envolta num ambiente que tem mais crianças. E parte então a partir daí que vem a necessidade do adulto mediar,
problematizando, perguntando para a criança se ela quer brincar, como é que ela está se sentindo, se ela se sente confortável de ela chegar nesse grupo ou nessa criança, se ela quer convidar alguma criança para brincar, se ela se sente confortável em convidar, ou se ela quer brincar com outra criança ou fazer alguma pergunta para outra criança, o que pode facilitar também a interação entre elas. Mas o que precisa ficar bastante pontuado e certo é que a partir desses ensinamentos de habilidades sociais dados por referência adulta, que vão qualificar então a habilidade social da criança e vão auxiliar ela a lidar com determinadas situações, resolvendo problemas no contexto social, dentro e fora de casa, perto ou não dos olhos dos adultos, dos seus pais e dos outros monitores ou tutores que estejam por perto. Mas a gente tem que ter muita certeza de que para a criança ter memória de repertório, para ela ter esse acervo, ela tem que ter, em algum momento do seu desenvolvimento, ter ganhado essa referência, ter ganhado esse ensinamento. Nós, no nosso desenvolvimento, a gente acaba aprendendo muito pela repetição. Então, muitas vezes você precisa dar para a criança esse repertório de questionamento, de pergunta mesmo, ensinar para ela como é que se pergunta para uma criança se ela quer brincar com você, sobre o que ela está fazendo. Eu posso brincar contigo? Sobre o que tu está brincando? Muitas vezes a criança ela vai pedir até que você auxilie. E talvez no primeiro momento seja necessário você fazer essa facilitação, mostrar para a criança como se faz, para que depois ela se sinta segura para que faça sozinha. Mas é extremamente importante nós estarmos atentos a como está o desenvolvimento das nossas crianças, como estão sendo desenvolvidas essas habilidades sociais no contexto social, para que a gente consiga qualificar e fazer com que as nossas crianças se tornem adultos empáticos, que se coloquem no lugar do outro, que consigam se relacionar em ambientes diversos, em situações diversas, resolvendo problemas e conseguindo fazer desses problemas situações onde eles mesmos vão conseguir resolver mediante a essas estratégias que eles mesmos vão poder formular quando eles tiverem repertório de comportamento e de conduta para isso. Mas, óbvio, depende muito do desprendimento e da disponibilidade dos adultos, e por isso que eu penso que esse é um momento muito importante para nós ficarmos cada vez mais atentos e nos disponibilizarmos a fazermos essa qualificação da relação das nossas crianças com outras crianças, para que a gente consiga qualificar um pouco mais a nossa convivência e tornar o cotidiano deles mais fácil e agradável. Porque isso faz parte também da nossa responsabilidade enquanto adultos. Pessoal, tudo de boas, que nem diz a gurizada, tudo de boas aqui, até ergui meus pés, sabe, a pessoa fica ficando velha, tem que erguer para não dar varize, ergue os pés, sabia? É você que tá entrando nos 50, antes ainda já é bom, ergue as pernas assim para não dar varize, para circulação, tá? Mas vamos deixar que isso aí é outra habilidade que é dos outros médicos, não tem a ver com o meu, tá? Então assim, ó, olha, me chamo Lauro, tenho 48 anos e tenho um problema em minhas mãos. Ele tem um problema que é na mão dele agora para resolver. Não é que ele tem um problema na mão, tá? É um problema que ele tem que resolver. Vou explicar porque vai que as pessoas não entendem, né? Então, meus pais já estão com bastante idade. Esses então tem que erguer mais ainda as pernas, para não dar, ou se já tem variz, tem que operar mesmo, não tem jeito. Cada vez mais necessitando do apoio e de suporte, é verdade, porque o que acontece? Antes de eu ver aqui a explicação, já vou explicar. Olha, acontece uma coisa que a minha filha, psicóloga, me explicou, tipo das coisas assim, que é um triângulo. Você é criança, daí você vai lá em cima, você cresce, maturete, fica adulto, e depois tu vai descendo, e fica na mesma linha de quando era criança, e inverte os papéis.
Os pais cuidavam de nós e nós temos que cuidar dos pais. Minha filha não precisa me cuidar porque eu ainda tô boa. Quando eu não tiver mais boa, aí ela vai ter que me cuidar. E daí que eu fiquei falando que me perdi aqui. Vamos ver o que é que eu parei de ler. Eles estão ficando dependentes de mim e dos meus 3 irmãos. Que é família também, hein? Por isso que, olha, né? Parece eu com 5 filhos, mais ou menos. Até aí tudo bem. A questão é que sobra tudo pra mim e pra minha esposa. Meus irmãos quase não ajudam. E ainda reclamam quando peço que façam alguma coisa pra contribuir. E agora? E agora tu tá ferrado. Sabe? Porque assim, ó. Não adianta. Tu deve amar teus pais, né? Se os outros não querem fazer as obrigações de filho, se tu tá fazendo, tua consciência tá tranquila. Não adianta ficar, só que é a obrigação deles. Então assim, se você pede para eles fazerem alguma coisa, eles reclamam, não dá bola, eles vão fazer. O que a gente tem que aprender é assim, ó. As pessoas, quando a gente pede as coisas e reclamam, se a gente fica dando bola para a reclamação deles, sobra tudo para nós mesmos, né? Porque a gente fica nervoso, vai lá e faz. Não. Então, se eles reclamam, deixa reclamar. Deixa ficar com cara de beiço, né? Cara de beiço, né? Aqueles que ficam assim, Então, deixa eles reclamar, mas tu vai lá atrás e vai pedir para eles fazer. Mas não te incomoda. Você aí, ó, que não disse o nome, Lauro, esse disse o nome. Tu, Lauro, tu tá com a consciência tranquila. Tua mulher também, parabéns pra ela que te ajuda, né? Vocês estão com a consciência tranquila que estão ajudando os pais pela gratidão que vocês têm do que eles fizeram pra vocês. Eles limparam as bundas, tem que dizer pros teus irmãos assim, ó. Tomara que os teus irmãos estejam assistindo. Oi, irmãos do Lauro, a tua mãe limpou tua bunda cagada de fralda. Limpou tua bunda cagada, ficou acordada a noite inteira. E agora você não quer cuidar um pouquinho dela agora que ela tá velha? Olha só, se eu pudesse, tiro aqui meu croques e dou na tua bunda. Tem que cuidar dos pais. Olha, tá bom, Lauro? Então diz pra eles, depois desse programa, se eles não assistirem, tem no YouTube, tu vai lá e mostra pra eles, olha o que a Jurema disse, tá bom? Que coisa vencer esse povo. O programa está terminando, mas você pode nos seguir pelo Facebook ou no YouTube. Continue com a gente na Vale TV. Krause Assistencial apresentou NAP TV.